para inaugurar um novo quadro aqui nesse canal, a gente vai fazer um top 10 Jedi. Então vão ser top 10 Jedi segundo a minha opinião e do que eu acho que é ser um Jedi, tá? Basicamente vai ser isso, tá? E lembrando que isso aqui é baseado na minha opinião e eu vou querer saber o top 10 de vocês, então enquanto vocês vão assistindo esse vídeo, vão comentando aí o top de vocês e no que vocês concordam e no que vocês discordam, tá? Mas bom, enfim. Oi! Eu sou o Luke e eu tô de volta depois de ter ficado aí alguns dias sem microfone, né? Não teve vídeo na terça-feira. Eu voltei e agora com um microfonezinho novo. Inclusive esse microfone aqui, comprei de um inscrito do canal que é o Dylan. Brigadão, Dylan. Valeuzão demais, salvou demais, de verdade. E como eu disse, a gente vai fazer aqui um top 10 para inaugurar um novo quadro no canal, né? A gente vai começar a fazer listas e rankings agora. E nada melhor do que começar esse top 10 com top 10 Jedi. Se vocês têm alguma sugestão de top 10, comenta aí, sei lá, melhores caçadores de recompensa, top 10 Sith, que provavelmente é o próximo que vai sair, comenta aí. Eu pretendo também fazer um top 10 personagens, tá? Então incorporando aí personagens no geral e escalando cada um deles, qual deles seria o melhor do universo de Star Wars. Antes da gente ir direto pro ranking, eu não vou pedir a sua inscrição e nem o seu like agora, tá? Então eu só peço para você ficar comigo até o fim do vídeo e se você gostar do vídeo e gostar do canal, você ir lá e se inscrever e deixar o like, tá? Eu acredito que você vai gostar, mas eu prefiro que você assista tudo antes e depois você decida se vai querer seguir esse canal aqui ou não. Então, dito tudo isso, bora pro vídeo. Ó, lembrando duas coisas. Primeira que é a minha opinião, tá? Então é baseado nos meus achismos e opiniões. E a segunda é que o 10º lugar não necessariamente significa que é um personagem ruim ou que é um Jedi ruim. Só que ele não é tão bom ou tão Jedi quanto os outros no meu ponto de vista. E sei lá, um personagem estar em 6º ou em 7º não significa que ele seja ruim também, só significa que ele é bom, não é espetacular nem excelente, mas bom. Então começando aqui o nosso ranking com o 10º lugar, que é simplesmente Mace Windu. Mace Windu é o nosso top 10 aqui e cara, sei lá, eu não consigo enxergar outro Jedi que eu desgoste menos. Eu não consigo gostar do Mace Windu, eu tenho uma antipatia gigantesca por ele, acho ele um personagem muito estiloso, interpretado pelo Samuel Jackson, que faz ele ser maestral, né? Então assim, eu acho ele estiloso, mas eu não consigo achar ele um personagem que eu sinta algum tipo de conexão ou que eu goste realmente dele, saca? Então eu não consigo gostar de jeito nenhum do Windu e também vale dizer que ele foi um dos principais causadores de tudo que acontece com a Ordem Jedi. Porque se não fosse o Windu reprimir e diminuir e censurar toda hora o Anakin, muito provavelmente muita coisa não teria acontecido. Talvez a gente tivesse tido muita coisa sendo evitada, então acho que o Windu é assim um dos piores, entre aspas, Jedi para mim, em alguns conceitos como os que eu disse aqui. Então por isso, o Windu está em 10º lugar. Em 9ª posição, eu coloco Cal Kestis e Ezra Bridger. Eu vou dividir essa posição com os dois, porque eu acho que os dois são sim personagens muito incríveis. Eles estarem aqui não significa que eles são ruins, mas eu acho que eles ainda não foram trabalhados em sua totalidade. A gente acompanhou muito do Ezra lá na série Rebels, porém eu acho que ele ainda é um personagem que tem muito a render e não é um Jedi formado ainda, não totalmente formado. Eu acho que ele ainda tem muito a aprender e eu acho que aí sim ele vai subir aqui no ranking. E o Cal a mesma coisa, ele é um personagem muito maneiro, a gente acompanha ele nos jogos, mas eu acho que tem muita coisa a ser trabalhada ainda, eu acho que falta muita coisa ainda para ele chegar no patamar dos outros. Então por isso eu deixo eles aqui na nossa 9ª posição. O nosso 8º lugar é preenchido por um Jedi incrível da época da Alta República, que é Stellan Gios. Stellan Gios é um personagem muito maneiro de se acompanhar, ele é simplesmente a cara dos Jedi e da República no momento que a gente acompanha ele na Alta República. Ele é simplesmente a definição de um Jedi, porém o Stellan falha muito em alguns aspectos de ser um Jedi, principalmente a sua arrogância.
Eu creio que talvez por ele ter sido nomeado a tantas coisas, a mestre, a rosto ali da República e tal, e depois marechal do Farol da Luz Estelar, eu creio que ele deixou isso subir a cabeça dele e ele ficou muito arrogante. Ele acaba ficando perdido em alguns momentos ali da Alta República. Porém, ele acaba se recuperando, mas acaba que acontece uma coisa com ele que eu não posso dizer, mas a gente não acompanha mais ele. É um personagem que apareceu relativamente muito pouco, mas que mesmo assim cativou e mostrou que mesmo um cara perfeito como ele pode sim ter umas falhas ali, sabe? Principalmente falhas de caráter. E é por isso que eu boto Stellan Gius na nossa 8ª posição. E na 7ª, logo atrás dele, vem Avar Kriss, outra personagem da Alta República que é simplesmente incrível. A Eivor tem uma das melhores formas de conexão com a força, que é simplesmente escutar a força como uma música, sabe? Ela escuta todo mundo como se fosse nota de uma grande sinfonia. A Eivor também é cheia de feitos Jedi. Ela mostra como é ser uma Jedi e passar por tudo que, mais ou menos ali, tudo que o Stellan passou, mas sem se deixar levar pela arrogância. E ela, como eu disse, tem vários feitos, e um deles é simplesmente se conectar com vários e vários Jedi para impedir que um tanque de combustível de uma nave que tinha saído do hiperespaço e se despedaçado inteira fosse diretamente para um sol de um sistema ali e explodisse tudo. Se aquela nave, se aquele tanque caísse diretamente no sol, ia explodir e dizimar o sistema inteiro. Então ela se conecta usando a força com todos os Jedi presentes ali e todos eles usam a força para fazer o tanque desviar a sua rota. E eu não preciso dizer mais nada, né? Então por isso a nossa Marechal Avar Kriss, que é a Marechal do Farol de Luz Estelar, né? Era, na verdade. Enfim, a nossa ex-Marechal do Farol de Luz Estelar, Avar Kriss, tá aqui na nossa 7ª posição. O nosso 6º colocado é um pouco complicado, porque talvez ele merecesse estar mais em cima, mas sei lá, é tanto personagem incrível que vai vir agora, assim, tipo, vai ser só pedrada, que eu acho que não teria como pôr ele em outro lugar, saca? Por mais que ele seja um personagem incrível, que é o Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn é simplesmente o Jedi que treinou Obi-Wan Kenobi, foi treinado por Conde Dooku e achou Anakin Skywalker. Olha a importância desse cara pra toda a lore de Star Wars. Além disso, ele era um dos únicos Jedi que batia de frente diretamente com o Conselho e seguia as vontades da Força diretamente. E não era apenas um Jedi doutrinado que seguia ali tudo bonitinho, como Mace Windu era, né? O Windu, ele simplesmente jogava ali, seguia tudo com um livrinho da Ordem Jedi, sabe? O código da Ordem Jedi embaixo do braço. Mas o Qui-Gon não. O Qui-Gon simplesmente fugia de tudo aquilo e ia aonde a Força precisava que ele estava e seguia o que a Força queria que ele fizesse. E eu acho isso admirável, cara, porque o cara simplesmente impunha respeito e dizia que ia fazer independente dos outros Jedi gostando ou não. Então por isso, eu acho que eu já falei o tanto que é merecido o Qui-Gon tá nessa posição, ou até mais acima, tá? Mas é que eu acho que outros personagens daqui vão estar muito mais acima dele. E agora aqui vem algumas menções honrosas que eu não acho que caberiam nessa lista com o peso dos personagens que tem, mas que são sim personagens, né? São sim Jedi muito interessantes. O primeiro da nossa menção honrosa é Elzar Mann, o melhor amigo de Stellan Gius e de Avar Kriss. Elzar também é um personagem muito interessante e complexo, que toca ao lado sombrio ali em alguns momentos, mas eu acho que Avar e Stellan são muito mais interessantes que ele. A nossa segunda colocada nessa lista aqui é a Rey. Rey é sim uma personagem muito interessante, por mais que você possa não achar que é, a Rey é uma personagem interessante e deveria sim ser muito mais valorizada, tá? Eu acho que a galera pega muito no pé de graça da Rey, eu não vejo todo esse motivo para pegar no pé dela, mas ela tá aqui como uma menção honrosa. E por último das nossas menções honrosas tá Mestre Yoda. Ai, Luke, que crime! Você tá colocando o Yoda em menção honrosa, não tá pondo ele na lista? Não tô, porque eu acho que o Yoda não foi tão trabalhado quanto os outros personagens que vão estar aqui, né? Quanto os outros próximos personagens que vão estar aqui e que os que eu falei. Eu acho que o Yoda é sim uma peça essencial para toda a lore de Star Wars, mas ele não foi também muito trabalhado. Ele é muito misterioso e não tem muita coisa em volta dele. Não deixa de ser um personagem muito interessante, porém eu acho que falta muito ainda
pra, sei lá, chegar no nível de interessante, o nível de complexidade dos próximos personagens que estão por vir. Ah, eu não posso esquecer da Leia, né? Leia também é uma Jedi. Então, pô, Leia tá aqui na nossa menção honrosa. Nossa eterna princesa e também cavaleira Jedi. Então, começando o nosso top 5, o nosso quinto lugar é a Ahsoka. Eu tinha colocado ela em quarta, invertido ela com o quinto, mas aí eu mudei de ideia, tá? Eu mudei de ideia porque, enfim, eu fui pressionado, talvez... Não sei, algumas pessoas podem ter me pressionado aí, não vou dizer, mas eu troquei a Ahsoka de lugar e eu acho que é merecidíssimo o quinto lugar pra ela. Ela é uma Jedi muito interessante que a gente acompanha desde quando ela era uma pirralha, e a gente vê a evolução dela e a evolução do relacionamento dela com o Anakin. A gente vê a queda dela, que foi quando ela saiu da Ordem e quando ela enfrenta Anakin Skywalker. E agora na série da Ahsoka, a gente pode ver a evolução definitiva dela, encontrando sua paz e deixando o seu lado cinzento pra lá. Porque mesmo quando ela não era uma Jedi, mesmo quando ela não se considerava uma Jedi, ela ainda agia como uma. E agora ela aceitou de vez que ela ainda é uma Jedi, que ela nunca deixou de ser. Então por isso, a Ahsoka tá aqui no nosso quinto lugar. Eu nem precisava justificar tanto, né? Porque a Ahsoka é uma personagem, ó, incrível. Nosso quarto lugar é Kanan Jarrus. Kanan Jarrus ou Caleb Dume é simplesmente... Kanan Jarrus ou Caleb Dume é simplesmente um personagem incrível. A gente acompanha ele em Star Wars Rebels, vê que ele era extremamente inseguro em treinar o Ezra Bridger, depois ele se torna um mestre excepcional, forma uma família com a tripulação da Ghost e se torna um cavaleiro Jedi completo. E ele é extremamente forte, extremamente poderoso e tem uma conexão com a força incrível, cara. Eu acho merecidíssima essa posição pro Kanan, porque acompanhar ele em Rebels é uma coisa linda. A gente vê aquela relação dele com a Hera, a gente vê a relação dele com o Ezra e com a Sabine, então assim, é uma coisa muito maneira, de verdade, tá? Eu acho o Kanan um personagem muito interessante, queria ter visto muito mais dele, mas tudo que a gente viu já é o suficiente para formular uma opinião e deixar ele aqui na nossa quarta posição, porque o top 3 é simplesmente Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, eu não preciso nem falar, tá? Se você é fã de Star Wars, você já tá ligado que Anakin Skywalker é o personagem mais complexo de toda a lore de Star Wars. Ele passava por diversos conflitos, tocava o lado sombrio vez ou outra ali, quase toda hora ele tava usando um pouco do lado sombrio, mas mesmo assim ele era uma boa pessoa. Ele só foi extremamente manipulado, e isso que é triste, porque ele só caiu pro lado sombrio porque ele tava completamente perdido e manipulado pelo Palpatine. E The Clone Wars eu sinto que dá uma fortalecida demais no Anakin e na personalidade nele, né? Porque ele era um personagem muito melancólico nos filmes e se torna um cara muito brincalhão, um tirador de sarro, sarcástico na série. E eu acho que isso fica incrível. E a série da Ahsoka só serviu pra complementar isso, porque juntou tanto o Anakin de The Clone Wars quanto o Anakin dos filmes, cara. Então, poxa... Cara, incrível, sabe? Maravilhoso. É o meu personagem favorito de toda a saga. E eu deixo ele aqui em terceiro lugar, que é simplesmente o melhor lugar pra ele. No segundo vem Obi-Wan Kenobi. E Obi-Wan tá acima do Anakin porque Obi-Wan é simplesmente importantíssimo. Além de ele ter visto tudo que ele viu, né? A queda da Ordem Jedi, que era o único lar que ele tinha, a morte de vários amigos dele, e o seu aprendiz caindo pro lado sombrio e sendo o causador disso tudo, ele nunca deixou de acreditar e nunca deixou de ser uma fonte de esperança. Ele nunca se deixou levar pelo lado sombrio nem algo do tipo. Ele continuou acreditando na força, acreditando que um dia o Anakin /Vader seria derrotado e a força voltaria a reinar com o lado da luz. Com equilíbrio, quem sabe, né? E no caso foi o que aconteceu. Enfim, Obi-Wan é um personagem muito incrível e a importância dele por ter treinado o Anakin, depois ter treinado Luke Skywalker, ou pelo menos ter começado a treinar Luke Skywalker que trouxe Anakin de volta, e Anakin que derrotou Darth Sidious e trouxe o equilíbrio pra força, poxa, cara, esse personagem é importantíssimo. E além dele ter feito tudo isso, ele também ajudou a treinar a Ahsoka ali. Então, cara, vê a importância desse cara e vê se ele não merece estar aqui no segundo lugar. Então meus amigos, Obi-Wan Kenobi é o nosso pódio de prata, o nosso segundo lugar. E bom, eu acho muito mais do que merecido, viu? Porque o cara é brabo.
E no primeiríssimo lugar, eu acho que você já deve saber quem é, né? Luke Skywalker. Luke Skywalker, que é um dos meus personagens favoritos e que o pessoal fala que foi estragado no episódio 8, mas eu acho que isso melhorou muito o personagem, tá? Luke Skywalker é simplesmente a personificação do que é ser um Jedi. A personificação de um herói perfeito. O cara que saiu da fazenda lá, que era um cara simplesmente random ali, sabe? Um cara totalmente aleatório e se tornou o maior herói de toda a galáxia. Ele derrotou Darth Vader e ajudou a derrotar Palpatine e fez com que o Império caísse de uma vez e livrou a galáxia inteira de uma ditadura, cara. Olha o que esse cara fez. Ele depois tentou reerguer a Ordem Jedi, mas acaba que a Ordem simplesmente não deu certo. Ele acabou se afundando ali na depressão, se isolou, mas o episódio 8 mostra pra gente que a falha é importante. E mesmo que ele tenha falhado, ele deve voltar porque ele é Luke Skywalker. Ele é importante e ele tem um papel a cumprir. Então meus amigos, Luke Skywalker fica aqui no nosso primeiríssimo lugar. E olha, não tinha outro personagem pra ficar aqui. Então esse foi o nosso ranking, eu quero saber a sua opinião, então vai lá e comenta aí embaixo, tá? Então foi isso, muito obrigado por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Olha, lembra aquele papo que a gente teve lá no começo do vídeo, de você assistir o vídeo até o final e se inscrever? Pô, vai lá, cara, se inscreve aí e deixa o like, tá? Se você gosta de Star Wars, esse é o canal pra você. Então é isso, até o próximo vídeo, café com vocês, valeu, falou e tchau!